Olá, nós estamos aqui hoje com a enfermeira estomaterapeuta Cláudia Galdino, conhecidíssima, blogueira, empresária, empreendedora. E assim, é uma satisfação muito grande a gente estar aqui com você estar aqui, ter confiado na gente, estar aqui presente. E assim, a gente quer agradecer primeiramente, certo? É um prazer muito grande. Obrigada, Amelina. Eu é que estou muito feliz com esse convite. Me sinto muito lisonjeada em estar nesse momento dividindo essa fala com vocês aqui. Uma mulher multifacetada, é? Ela é tudo, assim, para a gente conseguir... A gente vai falar sobre o quê com a Cláudia Galdino? A gente, assim, tem que falar sobre tudo, né? A gente tem que dividir... São muitas coisas. A gente tem que dividir em várias partes e várias etapas. Porque ela é... Além de tudo, ainda é enfermeira e estomaterapeuta, né? Que está aqui com a gente. É uma mulher inspiradora, né, gente? Porque ela não é só, que já é muita coisa, não é só enfermeira e estomaterapeuta. Ela é carismática, digital influencer e está aqui para somar mesmo, para compartilhar o que ela tem de experiência com a gente que está aqui curioso para saber. Eu vou perguntar tanta coisa que ela nem imagina. Estamos aqui para responder. Sabatina hoje. Assim, primeiro a gente quer para as pessoas, assim, porque você é muito conhecida, né, no meio digital, tem muitos seguidores e a gente quer conhecer, mostrar o outro lado também da Cláudia Galdino, certo? A gente vê que você se mostra muito nas redes sociais, certo? E, ao mesmo tempo, você é muito reservada. Você, assim, é como... Eu me pergunto como é que ela sabe o limite, né? De ela é muito ética se com as postagens, expor, né? A questão do que ela, até onde ela vai, com a questão dos pacientes, com a questão do que ela mostra em relação ao que ela faz, né, os tratamentos. Então, é muito bem definido mesmo. E eu fico assim, meu Deus, como é que ela consegue? E, ao mesmo tempo, a vida pessoal, né? Assim, a gente sabe que você é de Sobral, toda apresentação que você faz questão de dizer que é sobralense, né, com muito orgulho também, porque eu tenho assim, um pouquinho de pé em Sobral, porque meu marido é de Sobral. E, assim, como foi? Como foi sua vida? Como foi até você se encontrar na enfermagem, até você ficar conhecida entre as pessoas, né? Sou muito bairrista, né, Melina? Realmente, para todos os lugares que eu vou, digo que sou de Sobral. Mas, assim, eu sou uma sobralense, bairrista mesmo. Em todas as apresentações que eu vou, em qualquer lugar que eu esteja, de fato, eu vou dizer que sou de Sobral. Inclusive, agora, semana passada, Sobral completou 250 anos, né? E a gente fez um Rios maravilhoso, comemorando isso em diversos pontos turísticos, né? A gente fez esse insight, pegou uma música que tinha tudo a ver com o insight que a gente teve, de modelar os diferentes pontos turísticos para gravar o Rios, e foi, assim, um resultado fantástico. Então, eu sou sobralense, né? Nasci em Sobral, estudei em Sobral em escola pública, minha formação toda foi pública, né? Desde o primeiro momento. Eu tenho uma origem muito humilde, minha família é muito humilde, e, assim, nunca tive acesso a colégios particulares. Aí me formei na universidade pública também, e daí me formei em enfermagem. Durante todo esse percurso, a gente encontrou a estomoterapia, mas encontrou de uma forma... através de uma crítica construtiva, até, digamos assim. Eu me lembro que, na época, já trabalhando na enfermagem, já vinculada a um hospital público de Sobral, a gente recebeu a visita de uma enfermeira que fazia a supervisão de estágio de uns acadêmicos. Aí ela foi, assim, bem firme, foi uma crítica muito firme em relação ao fato de que, na época, já os enfermeiros aqui na capital era quem davam esse suporte em relação aos curativos. E lá, não. Lá ainda nós enfermeiros ocupávamos cargos de gestão e pouco estávamos na assistência, de fato, né? Então, aquilo às vezes era delegado ao técnico de enfermagem. Ela me fez uma crítica dizendo que sentia falta da minha presença ali, pois nós não estávamos, tanto que a gente não estava presente naqueles momentos, que a gente também não detinha todo o conhecimento acerca do cuidado com feridas, não.
Isso foi em 2005. Aí eu comecei a pesquisar sobre cursos que tinham na área de cuidado com feridas e tal. Aí eu descobri a estomoterapia. Era um nome novo para mim, estomaterapia. E aí em 2005 também teve aqui em Fortaleza um congresso brasileiro de estomoterapia promovido pela Sobest. Foi aqui em Fortaleza e eu vim para esse congresso. Lá eu conheci a Eurideia, a professora Eurideia. Lá eu tomei conhecimento de a formação de uma turma para 2006. E aí eu me inseri nessa turma. A gente fez a seleção, passou e começou a fazer a estomoterapia. Então a minha turma do curso de estomoterapia é a de 2006. Só que eu só concluí, de fato, a estomoterapia apresentando a monografia e tudo na turma de 2011, né? Porque eu tive uma intervenção bem aí. Foi um momento muito delicado na minha vida, né? Foi quando eu me separei, me divorciei, e aquilo teve um impacto muito grande emocional para mim. Foi um rompimento, foi uma coisa bem difícil de retomar. Mas em 2011 eu concluí. Aí pronto, eu já atuava... Voltou com força total. Com força total. Renascido das cinzas. Pois é, se reconstruiu. Foi. E você olha pra ela, né? Assim, passa uma segurança tão grande. Quando fala, do jeito que ela se porta. É bem embasado, não é tipo assim... ela não fala sem propriedade. Quando ela fala, eu comentei até com a Maria Luísa, que quando você fala, parece assim que sua voz, suas palavras, suas frases estão deslizando na água. Muito no mar. suave e seguro ao mesmo tempo, né? É muito, muito, E o tom muito de bom voz dela? escutar. A tom forma de que voz. você fala. A gente fica e, assim, paralisada. E você estava falando, né? E eu fiquei refletindo sobre como a forma das pessoas receberem uma crítica. Porque às vezes a gente recebe uma crítica e paralisa a gente não consegue mais progredir e adiante, né? E você não, você desde aquele momento se mostrou transformadora. Exatamente. Conseguiu. E eu tenho esse cuidado. Por exemplo, uma aula como essa que a gente acabou de sair agora, é uma aula que eu vou lá. Foi que você sentiu falta? Quem me convidou A história pra do dar. feedback, inclusive, né? Que você tinha dito. Muito importante, sabe? Isso é muito importante. É porque realmente feedback pra gente que trabalha com o público é importante demais. E a gente não tem que ver com maus olhos. Tem que ver com bons olhos. Porque todo mundo, às vezes a gente não tá no dia bom, né? E aí a gente tem que realmente tentar profissionalizar, como a gente vem conversando, né? O nosso trabalho para que a gente consiga se equilibrar e tentar não agradar todo mundo, mas fazer o que é correto, né? Porque agradar todo mundo fazer, né? Daquilo que a gente recebeu. Daquilo que a gente recebeu. Independente de a gente ter gostado ou não do que ouviu, mas o que a gente pode fazer daquilo? E foi Pra o que a melhorar. Cláudia fez, né? Aí ela me impulsionou, na verdade, né? Foi uma crítica construtiva até. Ela me impulsionou a definir um foco de atuação profissional, porque enquanto assistencialista, profissional de enfermagem assistencial, atuando assim de forma genérica, todas as áreas, né? Você acaba, de fato, não sendo bom em nenhuma delas. É verdade. Né? Então, ela me deu a oportunidade de investir, de focar naquilo que eu realmente continuei me identificando e continuo investindo até hoje, que é a estomoterapia, que é a atuação na área da estomoterapia. Então, foi isso. Meio que esse delineado aí. E outra coisa também, eu vejo, né, e gosto muito das postagens quando você coloca o seu pai. Eu tava falando Ele pra é ela. muito fofo, né, e a gente gosta de ver. Aí tu tava falando Certo. que ela é reservada, né? Mas eu tava até... Mas teu ela pai dá mora umas pitadinhas E da assim, vida né? pessoal que deixa a gente curioso. É, Dá umas pitadinhas, aí a gente fica curioso pra saber. isso. Ele é meu pai adotivo, na verdade eu fui adotada, né? Então, aí a minha mãe eu já não tenho mais. Minha mãe morreu uns 8 anos atrás, e a gente só tem ele. E desde 2022 para cá, a gente descobriu uma síndrome mielodisplásica nele, que ninguém investigou, porque precisaria fazer alguns procedimentos que seriam invasivos demais para a idade dele, a gente não queria mais, né? Então, ele vem assim de altos e baixos, né? De momentos cíclicos mesmo de adoecimento, melhora. E ele tá tão frágil agora, antes eu até colocava mais nos stories, ele tá tão frágil, assim, tão emagrecido, tão no estágio mais avançado da doença, que eu já não o exponho mais. Mas por isso, por uma preservação, né? Mas eu continuo nos bastidores, dançando com ele, né? Quando dá passeio com ele, agora eu não consigo mais. Ele já não anda, né? Ele já está mais acamadinho e tudo. Mas nos bastidores a gente dança forró, a gente canta. Ele vai fazer 90 anos agora, dia 5 de novembro.
Desculpa, ele vai fazer 90 anos agora, dia 5 de setembro, né? E tem uma forrozeira, porque ele era cantor e tal, ele tocava maraca com percussão, instrumento de percussão. Eu disse para ele que a gente vai chamar a Rosinha do Acordeon, que é uma sanfoneira famosa na região. Lá em Sobral? Sim. Aí ele está só esperando. E realmente eu vou fazer, né? Deus vai permitir que a gente comemore os 90 anos deles. E a gente vai fazer esse momento com a Rosinha do Acordeon. E os vizinhos lá para bater os parabéns dele de 90 anos. Estamos esperando. Ele fica perguntando, ela vai tocar a noite toda? Ele ainda quer saber os detalhes, né? Quer saber os detalhes. Então, só 5 minutos de música não dá certo, não. Cláudia, eu fiquei, né, mudando um pouquinho o foco para a parte profissional. 2006 tu foi da turma, aí finalizou em 2011. Foi. Aí, entre 2006 e 2011, você atuava já cuidava de feridas? Nessa parte assistencial, eu né? continuei me desvinculando da parte assistencial mesmo, mas Já mais era geral. no Hospital Regional? Não. Hospital Regional 2013 para cá. Eu trabalhava na Santa Casa na época. Aí eu fui me desvinculando ali da parte mais assistencial e focando mais na área da estomoterapia. Aí eu já fazia atendimento domiciliar, né? Só não fazia atendimento em consultório. Isso é uma configuração mais recente. Mas já fazia atendimento domiciliar. Dentro do hospital eu já atuava mesmo na área da estomoterapia, mais focada nisso e tudo, entende? Sobral tem poucos hospitais, né? Acho que a Unimed... Atualmente, a Sim. gente tem o Hospital HR. Municipal de Sobral, tem o A Hospital Santa Regional Casa. Norte, a Santa Casa. Tem um do Sinha Saboia, né? Que ainda é pequeno, A unidade né? não tem, não, era a unidade mista que existia, não tem não mais. tem mais, não, né? não. Aí tem UPA, né? Tem Agora já tem retaguarda, UPA atenção lá. primária. Eu vim dizendo pra ela que a minha família é de Sobral, né? Dos feijão. Mas o mel com gurgulho. Todo mundo pergunta, tu é feijão? É de Sobral mesmo. A minha parte é com gurgulho. É porque o feijão é famoso, É, né? não, feijão. Ah, eu tô Luciano, da família. Não, é o outro lado. Tem gurgulho. Certo. E assim, quando foi que você deu start? Eu tenho que fazer diferente. Porque quando você iniciou, era diferente, né? E ainda hoje é. Mas, assim, como foi que você acordou? Não, eu vou fazer diferente, eu vou para as redes sociais, porque foi logo no começo também que estava começando a exposição nas redes sociais, porque muita gente não se expunha porque tinha medo, né? Às vezes eu me lembro que tinha muita gente que tinha medo de se expor em rede social, porque era no início ainda, né? Mas assim, eu me lembro que você tá desde o início, começou com o Facebook, não foi? Isso. E eu me lembro que uma vez, até eu não fazia estomoterapia ainda, ou estava no início. Olha, tu devia ir para as redes sociais. Olha, a Cláudia Galdino, ela está aqui nas redes sociais. Aí eu me perguntei, assim, na minha santa inocência, né? Será que isso daí mesmo vai continuar, Vingar. né? Vai vingar essas vai redes vingar. sociais? Porque ainda estava muito no início. Eu acho que o Instagram, pouca gente tinha. Aí, assim, você apostou desde o início, né? Foi visionária. Desde o início você já viu além. Então, assim, como foi que começou? Não, eu vou investir nisso daqui. Pronto. Eu acredito muito, né, no poder da marca, né? Então, independente de onde você esteja atuando, você é sua marca. Você é sua identidade. Então, por isso que você tem que ser melhor onde você estiver, independente de qual onde espaço você você esteja. Porque é o seu nome que você está fazendo ali. Então, as pessoas já vão te ver dali, tem essa referência como pessoa diferenciada. E, então, eu sempre apostei nisso. Independente de onde eu esteja. Até hoje, a minha postura é essa. As redes sociais, elas são apenas instrumentos para você fortalecer ainda mais a sua marca. Entendeu, Amelina? Mas você é sua marca quando você dá uma palestra, você é sua marca. Você é sua marca quando você é convidada para dar uma entrevista, você é sua marca. Então, se você tem a oportunidade de se posicionar nas redes sociais, independente de qual seja, porque hoje a gente tem o auge do Instagram, amanhã pode não existir mais. Como o Facebook já teve seu auge, hoje não tanto. Então, quando o Facebook estava no seu auge, eu aproveitei aquele espaço para também me posicionar enquanto marca, né? Então, ali, e a gente falava isso nos bastidores, né? A gente tem que dar informação de valor para as pessoas, elas precisam disso, elas precisam de educação, elas buscam a educação. Então, a gente tem que dar informação de valor para essas pessoas. Independente do espaço que a gente esteja, a gente tem que dar valor da educação. E aí eu aproveitei o Facebook para educar. Ali eu dava dicas sobre
prevenção de pé diabético. Ali eu dava dicas sobre cuidado com os pés, ali eu dava dicas sobre cuidados em relação aos curativos e, de certa forma, eu me posicionava. Em meio a isso, eu ia lá e posicionava. Atendo nesse lugar, meu nome é esse, a minha profissão é essa, você pode me achar nessa situação. E fui utilizando o Facebook. Com o advento do Instagram, e aí ele é uma rede social Mais que dá rápida, mais né? possibilidade, é mais rápido, Ele é né, mais esse rápido. contato, é escalonável até tudo que você faz ali dentro, aí abriu várias outras possibilidades, né? E aí a gente tem usado isso a nosso favor. E nesse contexto a gente continua fortalecendo a nossa marca. Né? É a Cláudia Galdino. É né? a CG. É a CG. A CG. Nem tanto quando a gente falava no nosso grupo, né? Olha, a CG, nananana. Sei o quê, vai ser tal dia, vai ser tal hora, porque é a sua marca, É a sua né? marca, né? Mas é interessante isso que ela está falando mesmo. Porque o que a gente precisa passar é a nossa essência, né? E independente. Você não é a Cláudia Galdino, que lá no Hospital Regional tem uma personalidade, e quando você vai atender paciente lá no seu consultório, você tem outra. Você é a Cláudia Galdino. Independente de onde esteja. E a marca da pessoa é muito ligada à forma como ela se porta mesmo. É verdade. Né? Um dia desse eu mandei fazer a minha marca pessoal, né? Pra eu começar a divulgar nas redes sociais. Eu gosto de rede social, mas eu não calço seu chinelo. Porque eu tava até pegando umas dicas. Mas eu mandei fazer a marca pessoal. Uma amiga minha tá vendo, Sabrina. É interessante, porque quem te vê isso aqui vai se lembrar de ti. Né? E assim, e lembra da marca, mas não lembra da marca. Lembra da Cláudia Galdino, que é atenciosa, que é estudiosa, que se respalda para dar uma palestra, que se respalda para atender um paciente. E assim, Que tem ética. Que tem, As redes eu sociais. não lhe conheci assim pessoalmente de sentar e conversar com você. Mas eu tô assim encantada com como flui. O que você fala realmente é informação de valor. E o nosso intuito em fazer o podcast, né, é justamente esse. É ressaltar, é fortalecer a estomoterapia com inúmeros profissionais tão competentes que tem, como você, que chega e agrega, que chega e compartilha informação, que chega e compartilha conhecimento, que ajuda. O nosso intuito em estar aqui, gente, não é só nos divulgar, é divulgar as pessoas que fazem diferença na enfermagem, no mundo, que fortalece, que é o que a gente precisa, né? E é tão assim interessante porque não é apenas na enfermagem. Quando eu ouvi falar Cláudia Galdino, foi logo que eu entrei na Liga de Estomoterapia. E não foi um enfermeiro que falou para mim da Cláudia Galdino. Foi um amigo farmacêutico, que é de Sobral. Então, assim, o que é a marca, né? Quando que eu iria imaginar? Então, eu comecei aqui na Liga de Estomoterapia. Aí ele disse, estomoterapia? Eu já ouvi falar nesse nome? Tem uma enfermeira lá em Sobral, Cláudia Galdino. Procure ela no Instagram para você ver. Então, olha a questão da interdisciplinaridade, né? Você se mostrar, você realmente ser visto, ser notado por outras profissões também. Né? A gente tem muitas vezes essa questão de focar apenas... não trabalhar em conjunto. Não trabalhar em conjunto. Né? Então, assim, como isso é interessante para a saúde como um todo, né? E ela hoje deu uma palestra, né, que a gente assistiu, veio falando, ela justamente falando nisso. Na interdisciplinaridade, que ela trabalha junto com o cirurgião vascular, que é tudo alinhado. A gente precisa deles para nos indicar e eles precisam da gente também, né? É um trabalho em conjunto. E lá em Sobral, quando a gente fala em estomoterapia, a pessoa fala Cláudia Galdino. Não só em Sobral, né? Como você ouviu aqui, mas lá em Sobral é fortíssimo. Sou especialista em estomoterapia. Cláudia Galdino. Ele falou logo, ela se responde. A primeira coisa que ele disse, Paulo César, farmacêutico, lá da HU, ela se responde. Responde. A essência, ela é tudo, né? Então, você não cria uma essência. Não cria. Né? Você não imita ninguém. Você tem sua própria essência. Até se perde ao longo do tempo. Você vai se perder, porque não é você. Você está imitando um posicionamento, uma fala. Não é você na sua essência. E isso tem que ser genuíno. E as pessoas identificam quando isso é genuíno. Eu sempre converso isso com a Elisiane, que hoje é minha sócia na Revitalize Saúde, que hoje é minha parceira no Hospital Regional Norte, atuando também na estomoterapia. Nossa turma, fofinha. Né? Então, eu sempre converso isso com ela. Que
Os clientes, inclusive, eles se identificam com o nosso jeito de ser. Você tem os seus próprios clientes, a Melina tem os dela, né? A Luísa tem os dela, eu tenho os meus. São inconfundíveis. Aí nesse momento que não existe concorrência, né? Existe uma forma que você lida e que você também capta esse cliente. Ele vem porque ele se identifica com você. Entendeu? Então, e se aquilo não for genuíno, ele vai saber que aquilo não é genuíno. A gente sabe quando quando algo está sendo burlado, né? E a estomoterapia, assim como referência no interior do estado, né? Gente, eu fui a primeira pessoa na região norte do estado a fazer estomoterapia aqui, né? Inclusive, a gente até perguntar, assim, essa interiorização, né? Então, da Cláudia Galdino. Foi muito desafiador. Era assim como se a gente estivesse desbravando uma mata virgem. E a gente falava de estomoterapia e reforçava. Estava nos espaços, porque a gente tem que estar nesses espaços. Espaços de fala, que eu pudesse divulgar a estomoterapia. Então, eu estava dentro da universidade, eu estava dando um mini curso, eu estava dando um curso. Entendeu? Entendi. Eu estava com estudante, estava com outros profissionais, contribuindo na atenção primária, contribuindo no Melhor em Casa. O ambulatório do pé diabético da Policlínica de Sobral, a gente deu a consultoria para a implantação do ambulatório do pé diabético, treinamos todos os profissionais da região e nisso você vai contribuindo, educacionalmente falando, mas também se posicionando como marca. Se posicionando como marca. E esse não é um olhar só de uma pessoa, é um olhar de um empreendedor, né? Que, além de tudo, ainda é competente, consegue colaborar com o crescimento e com a melhora das pessoas, né? Porque, do jeito, eu estava me lembrando, você desbravou a região norte, né? Chegou. E foi espelho para muita gente. Muita gente lá, inclusive a Elisiane, as outras pessoas que hoje lhe dão suporte. Você se viu como espelho para muitas delas, né? E continua sendo. E continua sendo. Não, eu comecei a seguir a Cláudia porque, assim, não é imitar, mas é se inspirar mesmo. No que, da forma como você se posiciona. E a gente vê que não é, tipo assim, não é modinha. E a gente olha para aprender. Eu olho muito para aprender. Assim, não é modinha. E outra coisa, tudo que a aula que ela deu hoje da terapia negativa é assim, você vê que ela tem embasamento e as perguntas, e falam a experiência dela. Aquela da terapia negativa, sim, do modo contínuo e do modo intermitente, né? Que você falou, porque, sim, realmente o que tem nos artigos é que o modo intermitente aumenta em 40% a granulação. Mas a minha experiência é muito parecida com a sua. É realmente o contínuo, a gente tem mais resposta. E aí é interessante que ela tem um embasamento e, junto com o embasamento, ela tem um posicionamento dela. E isso também contribui para a marca dela. Né? Outra coisa que eu acho interessante da Cláudia é porque ela mostra todo o processo. Por exemplo, eu acompanhei tudo no Instagram dela para a aula de hoje. Então, assim, ela foi postando. Eu estou preparando isso, eu vou para Fortaleza. Então, assim, faz parte tudo isso, assim, é um investimento que é feito, né? Aquela coisa da visão, do que você quer atingir, né? E que, às vezes, a gente precisa despertar para isso. E isso é estratégico também, Luísa. Sabe por que é estratégico? Porque o processo ele é estratégico. Por exemplo, hoje, há pessoas que superestimam a estomoterapia. Aí termina a estomoterapia, aí abre um consultório. Investe muito dinheiro na abertura de um consultório, mas não fez o principal, que é o dever de casa. Você precisa de um tempo, você precisa passar por esse processo. Precisa. Todos precisamos passar por esse processo. Não tem como pular etapas, né? Então, você tem que passar pelo processo de construção de nome, de autoridade naquela área, de referência daquela área, para depois você dar passos mais ousados. Quando eu comecei em Sobral, quando eu comecei a estomoterapia, eu estava em Sobral. Aí eu disse assim, menino, aqui, assim, eu não visualizava a oportunidade. Aí eu fiz a seleção para cá, para o Hospital de Messejana. Aí foi quando que eu passei, acho que 4 anos no Hospital de Messejana. Porque eu disse, não, eu tenho que conhecer, tenho que trabalhar para depois eu me sentir segura, realmente de fazer uma marca, de colocar meu nome em alguma coisa, né? Porque a gente tem que se sentir seguro e eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Porque eu não vou fazer de qualquer jeito, né? E assim, aí o meu intuito realmente foi esse, né? De vir para Sobral e trabalhei no hospital terciário, né? De alta complexidade. E foi muito importante, justamente, né? Complementando o que você falou. Para mim também, assim, nesse sentido, eu pensei da mesma forma. Mas, assim,
Falando de estratégia. Só um adendo aqui do que ela falou, que é tão interessante, porque você é a quarta entrevistada, né? Veio a Aurilene, a Miyoko, a professora Eurida e você. Em todas as falas das pessoas que vêm, é o mesmo pensamento. Nada é do dia para a noite. Tem a época do plantio e tem a época da colheita, né? Essa geração da gente, a nossa não, que nós já estamos, né, mais passada assim, Não, né? mas tem gente que, por exemplo, teve um comentário hoje que colocou assim, vocês são inspiração para quem está chegando. Eu, oh meu Deus do céu, eu também me sinto como se eu estivesse chegando, porque a gente está sempre, tá em processo de construção, sempre aprendendo. Né? Eu também me sinto ainda como se eu estivesse chegando. E essa geração, né, que é muito de entrega muito rápida de tudo. E não é assim. E não é assim. Tudo que vem rápido, vai embora rápido. Realmente tem que ter uma base sólida, né, firme, de plantio e depois para construir colheita. um nome mesmo, com respaldo, não é fácil, né? Você tem propriedade em falar disso. A gente Não tem é que fácil. ter cuidado, né? Tem que ter um zelo por isso. Por isso que a gente tem que ser genuíno, né? Por isso que a gente tem que definir coisas importantes, né? A nossa missão, quais são os nossos valores, os valores que são inegociáveis. Cláudia, eu vou falar um pouquinho já antecipando que a gente está falando em negócio, né? Eu queria que, se possível, você falasse um pouquinho para a gente, assim, como foi a trajetória, os cursos que a gente vinha conversando, que é interessante para quem quer começar, para quem já começou, como a gente, por exemplo, eu já comecei, mas eu tenho muitas dúvidas, né? Às vezes a gente fica, ai, para onde é que eu vou? E agora o que é que eu faço? Porque realmente você tá, né? Aqui. E outro patamar. Em outro patamar. Em outro patamar. Se possível, assim, você contar um pouquinho da trajetória até chegar onde você chegou e que a gente sabe que tem muita coisa boa para vir ainda, né? Porque o processo de aprendizado, ele é contínuo e ele é eterno, entende? A gente tem que sempre estar aprendendo. Pra você ter ideia, a gente conversou nos bastidores isso com a Sabrina, agora mesmo eu fiz a aquisição de uma consultoria de planejamento estratégico. Por quê? Porque eu estou num momento mais amadurecido para refazer essa leitura a respeito da empresa, do que eu realmente queria definir como missão, do que eu realmente queria redefinir como valores da minha empresa, né? Como missão da minha empresa e entre outras coisas. Então, assim, a trajetória, ela demanda investimento de tempo, né? Investimento de formação, porque você termina estomoterapia, primeiro você não está pronta. Não está, né? Não. Então, você acaba tendo que investir em outras formações para ficar melhor ainda. Né? E a gente começou a atender no domicílio, começou a atender com visita hospitalar. Quando eu entendi que, poxa, eu acho que eu já consigo abrir o consultório, na minha concepção, eu abri. E é interessante a gente falar sobre isso, porque eu também tenho uma trajetória, não só de acertos, eu tenho uma trajetória de erros também. Então, por 2 vezes, em 2 momentos, eu tentei abrir o consultório e, de fato, não deu certo. E eu tive que recuar. Eu recuei, mas não parei. Porque, para mim, a constância é tudo. É tudo, a constância é tudo. O que é um homem de sucesso? É um homem comum que é constante. É verdade. Isso é um homem de sucesso, né? Um homem de sucesso é um homem comum que é constante. Então, a constância, ela é a base de tudo. Eu só continuei. Num dado momento, a chave virou, né? Isso ia acontecer de alguma forma. A chave virou. Por quê? Porque a gente estava persistindo. A chave virou, aí deu certo. A gente montou o consultório, começou a atender o consultório. De forma mais confortável, à medida que eu já tinha realmente construído esse nome, né? Construído essa referência, a gente já tinha indicação, já tinha trabalhado muito esses aspectos que são importantes para manter o negócio funcionando. Em meio a isso, a gente sempre foi em busca de formações que são não técnicas, né? Assim, do ponto de vista da assistência, mas técnicas do ponto de vista administrativo, gerencial, de gestão mesmo do negócio, que a gente não tem essa formação. Eu não tive essa formação. Agora, as universidades, elas amadurecem, é um novo momento. Existem até disciplinas de empreendedorismo dentro da faculdade, mas antes não. Não tinha. Então, a gente só tinha aquele conhecimento mesmo técnico ali. Como fazer o curativo, o produto que utilizar, essa é a parte técnica. Mas como gerir o negócio, como fazer um plano de negócio, né? Então, eu conversava com a Sabrina que eu hoje entendo que existem 2 planejamentos que você tem que fazer. É o planejamento estratégico do seu negócio, mas antes dele até o plano de negócio. O plano de negócio e o planejamento estratégico.
Isso é base para você abrir. Não pode abrir aleatoriamente, de qualquer forma, porque acha que é o momento de abrir. Né? E, às vezes, assim, o que eu vivencio não é o que a Sabrina deverá vivenciar, porque ela acha que eu estou dando certo. Né? Então, a gente tem que ver, inclusive, aquilo que vai dar certo para mim, aquilo que é interessante para o meu negócio, né? Levando sempre a sua identidade. Que E é assim, importante. E até o meu que você está inserido também, né? Por exemplo, às vezes o que a gente tem mais aqui não é o que você tem mais lá, né? De Isso. atendimento. Realmente muda de acordo com até com o local que você está, o perfil né? de paciente. Valores, né? Valores de Valor. pacotes, valores de atendimento. A distância, uma visita domiciliar aqui, a distância meia hora, 40 minutos, a distância de visita domiciliar para a gente 5 minutos, 10 minutos, Olha você está aí. na casa do cliente, É né? diferente. Então, todos esses pontos, eles são colocados em pauta na hora que você tem que precificar, né? Na hora que você tem que fazer um planejamento mesmo das suas atividades. Essa última consultoria que a gente teve agora, que finalizou de planejamento estratégico, tinha algo que eu não implementava e que isso fragilizava o meu negócio. A gente tem que ter reuniões, a gente colocou lá dentro desse planejamento estratégico, a gente tem que ter reuniões, eu comigo mesma e com minha equipe, uma vez por semana. E para cada semana, aquela quantidade de horário e os tópicos que eu preciso analisar naquela semana. Exemplo, a primeira semana do mês, a gente vai ver o faturamento do mês anterior, entende? Vai analisar a pesquisa de satisfação que foi feita. Então, vai para esses indicadores, para análise desses indicadores. E isso vai te liberando vários insights para você conseguir manter o planejamento das estratégias futuras. Na segunda semana, são outros pontos de análise. Na terceira semana, outros pontos de análise. E na quarta semana, você fecha. Fecha com um planejamento, no meu caso, que pode não ser para a sua realidade. O planejamento das atividades do mês seguinte, entendeu? Aí a gente organiza tudo, define, que é muito importante dentro dessa consultoria, define quem vai fazer o quê, tenta o máximo, que eu fui muito incitada a tentar o máximo sair desse operacional para vir para o estratégico, entende? E aí a gente começam outros desdobramentos, assim. E assim, que aula, né? Que aula. Que aula. Que oportunidade. Com certeza. E assim, com relação ao momento em que você disse assim, não, eu não estou conseguindo dar conta sozinha. Eu tenho que ter gente para me ajudar. Como foi, assim, não, eu preciso... E a função que cada pessoa ia exercer, como é isso? Isso você vai descobrindo ao longo do tempo. Quando você começa a não dar mais conta, Isso. você entende que precisa de alguém para lhe ajudar. Pronto. Quando você não está mais dando conta. Quando você está sem criatividade, até não há criatividade, é um ócio criativo. E você tem que pensar que você precisa refrescar a cabeça, porque você está muito sobrecarregado, e dividir isso com alguém para você continuar a pensar esse negócio profissionalmente falando, né? Um negócio profissional. Porque se for para fazer de qualquer forma, se você é uma pessoa que atua hoje na área e que você não tem uma mínima planilha de faturamento, de entradas e saídas de receita, nada, você está sem o controle dessa área. Perdido, assim. né? Você não sabe nem se o que você está fazendo realmente está te dando rendimento ou se te está dando prejuízo. Você não tem nada que você possa se embasar. É ver como um negócio mesmo, né? É justamente... No primeiro podcast, a Milko falou disso, né? Da história de você da gente não ter esse direcionamento. A formação. A formação para administração. E se perder, viu? Às vezes não sabe nem precificar. E é a dúvida de muitas pessoas. Eu atendo também, né? E assim, eu escuto de outras pessoas que vão começar a atender como é que faz a precificação, quanto é que tu cobra. Porque até para precificar, por exemplo, hoje o valor que eu cobro não é o mesmo valor que eu cobrava quando eu comecei. Né? Isso aí também tem que ser levado em consideração. Quando a gente começa, né? Todo mundo começa a aprender, né, Cláudia? Ninguém começa no top e aprendendo todo dia. Então, essa história do negócio em si, a gente precisa ver. Nós não temos formação. Por isso que é importante procurar ajuda, né? No caso da Cláudia, a gente estava conversando, né? Ela disse que foi o Sebrae, não foi, Cláudia, que você procurou? Pelo Sebrae eu já fiz Empretec, já peguei várias consultorias de plano de negócio, agora renovei essa de planejamento estratégico. Gosto muito de alinhar o que eu faço, assim, as melhores excelências, as melhores evidências. A gente teve até uma certificação agora do selo Sebrae, né? De qualidade selo empresarial. Diamante, né? Foi diamante.
diamante, 2023 foi diamante. Existem vários quesitos lá que a gente tem que pontuar para realmente atingir o selo. E é isso. E uma das coisas mais interessantes que no selo foi pontuado era a questão do posicionamento da gente como inovação. Como inovação. Aí entra em que quesito a inovação? No Instagram, em rede social, no trabalho? É geral. Geral. Geral, porque é o seu posicionamento. Então, você tem que pensar como é que você se diferencia do mercado. Se diferencia para o mercado. Como é que você se diferencia? Imagina que eu vou fazer essa trajetória com vocês. Primeira mão. Eu era estomoterapeuta referência na região norte, era uma profissional da área de estomoterapia, referência na região norte. Era referência, só tinha eu. Aí começaram a surgir outros estomoterapeutas, né? Então, você tem que se posicionar, começar a rever o teu posicionamento. Entendi. E para se diferenciar no mercado. Isso é uma jogada estratégica mesmo, assim. Aí eu digo, nossa, eu acho que chegou o momento de eu desenvolver a minha linha, então. Por uma necessidade de mercado e por uma necessidade de inovação e de diferenciação de mercado. Aí eu desenvolvi a linha. O primeiro produto da gente foi o creme dos pés. Um dado momento, a gente já começou a ter esse olhar de espírito de equipe e montar uma equipe para estar dando essa retaguarda. E num segundo momento, um terceiro momento, a gente abriu uma loja. Não tem agora outros profissionais no mercado? Então, é para esse público agora que a gente vai mudar. Olha a visão, né? Tá entendendo? Já pensou em outras... É porque assim, outros públicos. Gente, ela não é só estomoterapeuta, ela tem uma linha. Tá? Inclusive, eu já usei CG Care, né, Cláudia? Isso. Tanto creme para os pés, como creme hidratante, né? É. E tem uma loja também. Aí o creme dos pés, claro, ele partiu da necessidade do nosso paciente, do nosso cliente, né? Do público que a gente atende. Porque a gente encontrava muito pacientes com pés ressecados. Inclusive, a gente vai começar uma campanha linda agora em agosto, muito linda a campanha. Que o cume dela vai ser em novembro. Olha aí, gente, primeira mão. Gente. É muito interessante. Eu acho que eu não vou poder partilhar agora assim, mas Tão quem sabe a gente detalhadamente, vem pra mas- lançar. Fiquem de olho no muito Instagram, legal. então. Isso, acompanhe no Instagram. Sigam. Isso. E aí a gente desenvolveu dos pés, aí em seguida a gente desenvolveu o corporal, a gente está lançando o sabonete líquido agora. E a gente já vem todo repaginado, já não vem mais assim. A gente já mudou todo o layout dele, tá muito lindo, muito lindo. Todo o layout está diferente. É uma linha profissional, é uma linha que tem registro na Anvisa. E isso aqui tem me dado muita diferenciação. Eu acredito. Com Né? certeza. Às vezes os pacientes, eles pegam e dizem, mas foi você que desenvolveu aquilo? Interessante, viu? Entende? Então, isso faz dar diferencial. E é isso. Cláudia, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês têm algo para perguntar? Eu quero perguntar uma Já, coisa. já. Vai. Eu quero saber se você se enxerga como a gente lhe enxerga. Meu sobrinho diz assim, você não se enxerga assim, né, tia? Meu sobrinho disse, não me enxergo. Olha, meu povo, sinceramente, aí vai sair não, olha. Tá gravando, depois você gosta. Mas não enxergo isso, sabe? Não É enxerga. engraçado, né? Mas isso aí é humildade. É Não interessante enxerga. também. Não Porque enxerga. é isso aí que lhe faz querer Pois A é. identidade melhorar. dela. É a identidade. E é isso que É a faz ela identidade. continuar aprendendo. Porque eu acho que a partir do momento que a gente, Tô no eu já topo. sei de tudo, você não sente mais necessidade de continuar aprendendo. Eu nem então, me vejo assim. Essa semana eu fui convidada para uma palestra na Semana de Enfermagem lá em Tianguá e terminou. Primeiro, eu não pensava que ia ser aquela estrutura e aquela quantidade de pessoas. Eu já cheguei numa estrutura assim, eu não tem nem roupa para esse evento. Aí, quando eu entrei que terminou a palestra, você não tem ideia, não. Tinha, assim, uns 50 pessoas esperando tirar foto. Eu, pronto. Menina, hoje foi desse Tá jeito. Todo mundo querendo bater foto. E a mulher terminou desse jeito, assim, a palestra dela. Ela já tocou mais de 20 mil vidas. Já atendeu mais de 20 mil pessoas. A gente Não coloca foi ela isso falando, na foi? bio do Instagram, né? Eu, assim, me liguei logo, né? Eu falo, meu Deus, 20 mil pessoas. Eita. Mas, assim, pode. pra mim, normal, né? A gente sempre diz assim. E é um lema que a gente leva. É um lema que a gente ecoa. É tocar vidas. Então, tocar vidas realmente está no meu DNA. Eu faço isso de forma espontânea e natural, assim. Entendeu? Eu até brinco, né? Todos os dias eu toco vidas. De alguma forma, todos os dias eu toco vida. E é o meu lema esse.
É tão natural que talvez seja por isso que ela não se enxerga do jeito que a gente enxerga ela, né? Não, é sério mesmo, Sabrina. Não me enxergar assim, meu Deus. E a gente acredita, porque Com você também certeza. mostra isso pra mostra, gente. mostra Mostra toda a humildade. Eu me lembro que quando eu comecei meu Instagram, que tá recentíssimo, né? Há alguns meses, aí ela chegou pra mim e botou assim, se mostre. Aí, assim, uma vez, até me convidou pra fazer uma live, eu nunca aceitei. Mulher, vai, mulher. Eu não Deixa de acredito. ser Mas coisada. por quê? Desculpa. É porque eu tenho vergonha. Não, eu Aqui acredito. eu até consigo, porque a gente tá aqui conversando, né? Mas eu não faço nem stories porque eu tenho vergonha e é uma coisa que eu tenho que superar. Eu vou começar a superar, né? Mas assim, aí ela colocou, se mostre. Aí eu até conversando com a minha psicóloga, olha aí, ó. Aí eu comentei. Aí ela, olha, presta atenção no que ela falou. Aí eu acho que talvez por essa sua palavra tão simples, talvez tão despretensiosa, mas talvez se você enxergando alguma coisa que eu não conseguisse enxergar, que talvez por isso que a gente está aqui. E tu tá vendo aí Né? o que ela faz? Do que ela falou, depois do que ela falou, depois desse dia que ela falou, a minha vida, assim, tá se transformando. E como ela diz, eu toco vidas. Toca vidas não e não apenas a do paciente, toca os profissionais. É. Quem vê o seu Instagram se inspira. E não só né? cicatrizando feridas, né? Não, Exatamente. e pensando no outro, assim, ela que lhe dá um estímulo. É tão assim natural, porque você se estimulou, mesmo ela sem saber que lhe estimular. Mas Isso é raro. acredita, Melina, eu conversando com a Elisene essa semana, assim, gente, eu tô super orgulhosa da Melina, porque ela tá super, a Elisene também comunga desse mesmo pensamento, né? Porque você tá super desenvolta, assistindo o vídeo da Euridé, né? Super desenvolta, super, nossa, olha aí a Elisene, a Melina morar em Fortaleza foi bom pra ela. Viu? Tu era Então, tímida, era, Melina? as pessoas já enxergam assim, entendeu? Não sei. Se É não porque eu foi sou essa tímida, sua né? intenção, as pessoas já estão enxergando assim. E é isso. É Eu também verdade. tenho vergonha, meu povo. Tem dia que também ninguém quer aparecer É, naquilo ali, tem tem dia dia que que- ninguém tem dia que a quer gente não tá postar nada, arrumado, tá? né? Não quer nada, nada. Tem Mas dia é que a você tá assim, constância, né? sem- Como é, ela fala. constância. É a constância. É verdade. É, tem que ter a Constância serve pra tudo na vida da gente. Nas relações pessoais tem que ter constância. Na academia tem que ter constância. No trabalho tem que ter constância. Não é motivação, não, que a motivação Não. você perde mesmo. É É constância. constância, propósito. E saber que, né? tipo, Mas a vai live ter vai dias sair, que a live. tem hora que não dá certo. É. Tem hora que não dá certo. Mas mesmo assim, a gente não pode desistir, né? Tem que ir E tentando. assim, eu acho assim, no campo do empreendedorismo, né? Existe aquele empreendedorismozinho lá de palco, aquele que a pessoa vai lá e diz que é maravilhoso e todo mundo fica feliz. E existe o empreendedorismo real mesmo, né? De altos e baixos. Que é de né, altos e que baixos. realmente às a vezes gente faz porque acerta, gosta. E às vezes a gente acerta, e às vezes a gente erra na estratégia, remodela a estratégia, começa de novo, dá certo. Cláudia, eu queria, assim, que você, né? Com essa sua sabedoria, porque você, a gente olha pra você, a gente vê que você é uma pessoa sábia. Né? De que olha no olho. Eu adoro isso. Queria que você dissesse para as pessoas que são enfermeiras, que são estomaterapeutas ou têm outra especialidade, que curtem nosso podcast, estão aqui com a gente. O que é que você pode acrescentar para a vida delas com a sua sabedoria? Da constância, do acreditar, para a gente finalizar nosso podcast com chave de ouro. O que é que eu posso acrescentar, né? Além de tudo que a gente já conversou, é que o caminho, ele é árduo mesmo, a gente vai encontrar muitos desafios, mas se a gente for se posicionando de forma estratégica, a gente consegue transpor esses desafios. Às vezes, você precisa ter humildade de pedir uma orientação, entende? De consultar alguém sobre uma demanda que você não entende. Eu faço muito isso, muito, muito, né? Nunca eu entendo que eu estou pronta, que eu estou plena, né? Que cheguei no limite, pelo contrário. E que não é vergonhoso. Você, inclusive, às vezes abrir, por mais que a pessoa, inclusive, ache que você ou fatura demais e você nem está faturando assim, chegar para ela, me diz o segredo do teu faturamento também para eu aplicar aqui no meu negócio, né? Ou uma ideia, ou seja o que for. Pedir ajuda é um ponto para você ir conseguindo transpor mesmo a dificuldade que você vai encontrar no caminho. É fácil? Não. Mas se você tiver determinação, ousadia, aquelas características que são inerentes a empreendedores e que se você não tem, se você empreende, você vai desenvolvendo, porque todos nós somos capazes de desenvolver algumas habilidades aí, que às vezes a gente não
não as domina, né? Aquilo que a gente... Não, e a essência, né? Que deve ser uma coisa genuína. Que lindo. Que vai passar a verdade, né? Do que nós somos. Eu acho que é bem Com isso, assim. certeza. E assim, e realmente você passa a verdade para as pessoas, né? Nem tanto que você é admirada, é seguida, não é copiada, Inspiradora, uma referência, né? espelho. É uma referência, é um né? espelho, isso mesmo, né? Você é um espelho para os outros profissionais, para o enfermeiro, para o estomaterapeuta, para o empreendedor, que não é da área da enfermagem nem da saúde, mas já é uma inspiração para o empreendedor, realmente. E assim, a gente vai encerrar essa conversa assim, com muita felicidade, muita satisfação, e a gente está muito feliz em ter trazido a Cláudia Galdino aqui, e agradecer mais uma vez sua presença, e pedir para vocês se inscreverem no canal, certo? Se inscreverem no nosso YouTube, seguir a Cláudia Galdino, seguir a gente no Instagram, E no certo? TikTok, E no- gente. Agora nós temos TikTok também, viu? Agora Acompanhem, curtam os nossos vídeos, compartilhem, tá tudo lá. E agradecer a disponibilidade, que ela veio diretamente dos Estados Unidos, de Sobral, United né, States gente? of Sobral. Tem que respeitar.